Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai discutir alguns aspectos com relação a sistemas operacionais. Então, o que é que tem a ver a gente falar de sistemas operacionais no contexto de sistemas distribuídos? Na realidade, sistemas distribuídos têm a ver com a interação de aplicações que estão em computadores distintos. E para que essas aplicações interajam entre si, elas interagem por meio de troca de mensagens. Mas essa troca de mensagens envolve primitivo do sistema operacional. Então, a gente pode entender que a plataforma de execução da aplicação é extremamente relevante. E o sistema operacional, ele é um mecanismo de comunicação da aplicação com a plataforma em si, né? Então, o sistema operacional ele provê uma máquina estendida. Isso significa que eu vou ter uma abstração de detalhes para aplicações usuárias e vou gerenciar os recursos utilizados por essas aplicações usuárias, processamento, armazenamento, comunicação, entre outros. Vocês já viram um pouco de sistemas operacionais em disciplina específica, né? E nós temos diferentes abordagens para falar de sistema operacional no contexto de sistemas distribuídos. Então, nós podemos falar aí de um cenário de um sistema operacional de rede, que é o cenário mais usual. Então, quando eu falo em um sistema operacional de redes, eu estou falando aí em incorporar no núcleo recursos de interligação em redes, certo? Mas eu também posso falar. Então, nesse cenário aqui, eu tenho um sistema operacional em si, propriamente dito, só que eu tenho alguns mecanismos de interação. E basicamente, o que seria isso daí? Seria você ter o que usualmente seria você ter a pilha TCP/IP. Então, você permite que as aplicações utilizem a pilha TCP/IP que está no sistema operacional. Por meio dessa pilha, você tem essa comunicação. Certo? Então, nós temos isso. Certo, gente? Então, basicamente, é uma abordagem, mas, na verdade, eu não tenho uma diferença substancial em termos do que eu tenho de opções, né? Eu tenho um sistema operacional, eu utilizo o sistema operacional em si, esse sistema operacional ele gerencia os recursos, mas eu tenho a possibilidade de tem alguns mecanismos a mais, né? Mas eu não tenho nenhum nível de abstração que me permita sublimar os detalhes, certo? O outro aspecto seria o que a gente chama de sistema operacional distribuído. O que é que eu chamo de sistema operacional distribuído? É uma outra abordagem. Quando a gente fala em sistema operacional distribuído, a gente está falando do SO gerenciar os recursos de todo o sistema. Né? Todos os nós do sistema, eles fazem parte de um único
sistema operacional, né? Então, tem um único sistema operacional que é instalado em todos os nodos do sistema e que ele dá uma visão única. Aí eu tenho, de fato, uma plataforma inerentemente distribuída. A aplicação interage com o sistema operacional, ela não tem uma visão que você tem diferentes plataformas, você tem uma aplicação rodando numa plataforma, uma aplicação rodando na outra, porque todas as aplicações vão rodar como a partir de parte do sistema operacional que está instalado na máquina onde ela está executando. Né? Eu tenho uma completa abstração de detalhes. O usuário executa aplicações sem conhecer a localização dos recursos que estão sendo utilizados. Se sistema operacional de rede é um ambiente que eu tenho mais comum, né, no sentido de que eu tenho basicamente aí diferentes sistemas operacionais que a gente conhece, né? Então, Linux, o macOS, o Windows, todos eles são sistemas operacionais de rede, então todos eles você instala na única máquina e você tem a possibilidade de usar socket, TCP/IP ou outro protocolo de rede para poder as aplicações se comunicarem entre si, né? Mas basicamente cada nó gerencia os seus próprios recursos, né? O sistema operacional distribuído não é algo muito comum, então a gente não tem muitos exemplos de sistema operacional distribuído. O Andrew Tannenbaum, ele desenvolveu um sistema operacional distribuído chamado Amoeba, né? Mas não é algo que é extensamente utilizado, certo? Então, não é algo que é algo extensamente utilizado, você ter sistemas operacionais distribuídos. Bem, e nós temos também a figura do middleware. Vocês sabem o que é um middleware? Vocês já ouviram falar esse conceito de middleware? Hein, gente? Eu já ouvi falar, mas acho que tem um tempinho, não lembro qual foi a disciplina. Mas acho que era uma. Como é que fala? Era tipo uma ligação entre as camadas. Não lembro. A ideia é exatamente essa. Quando a gente fala de middleware, a gente entende que é algo que está lá no meio, né? Um meio, né? Middleware. Mas no meio em que sentido, né? Um middleware é uma camada de software e ela vai ficar, no contexto de sistemas operacionais, entre a plataforma e a aplicação. Então, ao invés da aplicação utilizar os recursos do sistema operacional diretamente, ela vai utilizar os recursos do sistema operacional mediados por um middleware. E isso vai prover uma camada de abstração que vai determinar um novo modo de programação. Certo? Então, eu vou ter um novo modo de aplicação, certo? Em que aspecto eu teria isso? Eu poderia oferecer, eu vou abstrair os detalhes das chamadas de sistemas operacionais e vou prover outras formas de usar os recursos. Por exemplo, existe um middleware chamado RMI, que ele nos permite ter o que a gente chama de invocações remotas entre objetos. Então, eu posso ter um objeto que não esteja na minha máquina, mas que eu uso ele como se fosse um objeto local. Né? Então, eu não vou ter que me preocupar com troca de mensagem, eu vou simplesmente chamar um objeto e o middleware vai resolver uma série de detalhes para mim. Vai utilizar os próprios sockets TCP/IP providos pelo sistema operacional.
certo? Então, a ideia basicamente seria essa. Certo, gente? Bem, e nós vamos ver alguns middles aí durante o curso. Então, nós temos alguns middles que nós teremos aí ao longo do curso, do curso, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Você vai ver. Então, na visão da aplicação, o Middle é como se ele interligasse uma aplicação que está no nó A, no nó B, um nó 1 com o nó 2. Então, a aplicação, a abstração que o Middle dá, abstrai toda essa parafernália aqui de plataforma de rede. Plataforma de rede, plataforma de execução, certo? Então, basicamente isso. Ok? Vocês têm alguma questão até agora, gente? Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, tudo bem, né? Bem, vamos Só, lá. só uma dúvida. Vendo esse desenho aí, me lembrou a situação das. Acho que foi das máquinas virtuais. Acho que eu já vi alguma coisa assim que tinha um esquema mais ou menos parecido, né? Não sei se. Que tinha A uma. máquina virtual ela aproveita uma camada de abstração, né? Na É, verdade, quando você tem máquina virtual, você tem um sistema operacional que roda na máquina virtual, ele roda por cima de um negócio chamado de hipervisor, isso. hypervisor, né? E aí ele vai prover uma camada de abstração para que aquela máquina virtual rode como se o que tivesse ali por baixo seria fosse uma máquina real, né? Então, basicamente, você tem uma camada de abstração que permite esse efeito. Bem, os sistemas, os serviços do SEO são providos pelo núcleo e por processos servidores, certo? Então, normalmente eu vou utilizar bibliotecas e eu vou ter um conjunto de coisas, né, importantes, né, como encapsulamento, proteção, acesso concorrente. O que é que seriam essas coisas, né? Quando eu uso o sistema operacional, ele vai criar interfaces adequadas para usar recursos, proteger o uso dos recursos, então não vou ter acessos ilegítimos, acessos não autorizados para o uso desses recursos, certo? E mediar o acesso concorrente a recursos por diferentes processos ou diferentes linhas de execução. Eu vou ter um conjunto de gerenciadores de processos, threads, comunicação, memória e um supervisor que ele é o chamado modo kernel, né? Então ele gerencia as interrupções, chamadas de sistema, exceções e gerencia todos esses managers, todos esses gerenciadores aqui. O Middle ele vai abstrair as interfaces lá no serviço e vai prover novas interfaces, novos modos de programação. Então, quando eu uso um Middle de invocação remota mesmo, eu vou abstrair no serviço de comunicação uso de sockets para passagem de parâmetros e resultado de operações, e no serviço de escalonamento, agendamento e execução de operações invocadas. Né? Então, eu vou ter uma camada a mais aí de execução. Certo? Então, o Middle ele vai me permitir isso de uma forma bastante interessante. Certo? E aí nós temos mecanismos de acesso
proteção contra acesso ilegítimo, o modo de execução do supervisor é um modo privilegiado e dos gerenciadores das aplicações é um modo não privilegiado. O sistema operacional ele protege o espaço de gerenciamento de cada processo e toda vez que eu tenho uma chamada de uma interrupção, eu tenho que chamar uma chamada de sistema, eu vou para o modo supervisor. Bem, e aí falando na execução de programa sem operacional, nós temos aí a ideia de que um processo é um programa de execução, com um ambiente de execução, endereçamento, threads, e as threads são linhas de execução, uma abstração que permite eu ter diferentes linhas de execução dentro do mesmo processo. Então, eu posso executar, por exemplo, se eu tiver um servidor, eu quiser atender mais de uma requisição, aquele processo servidor, eu vou criar threads diferentes para cada requisição, por exemplo. E as threads, elas compartilham recursos do ambiente de execução. Certo? Aqui a gente tem uma divisão do espaço de endereçamento, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, né? A gente divide em regiões, texto, dados e pilha. E se eu compartilho memória entre processos, eu tenho que chamar de memória compartilhada. Ou shared memory. Shared memory é algo que eu posso ter entre processos que executam na mesma máquina. Então, obviamente, eu não tenho shared memory quando eu falo de processos que executam em máquinas distintas. Né? Então, processos que executam em máquinas distintas, a forma de trocar mensagens é de trocar informação por meio de troca de mensagens. Certo, gente? Bem, quando eu vou criar um novo processo em um sistema distribuído, se eu estiver pensando em sistema operacional distribuído, eu vou escolher o host de destino, pensar como é que eu vou fazer esse balanceando carga, recursos disponíveis, crio aquele ambiente, né? Mas eu posso, quando criar um processo a partir de outro, que é o que a gente chama de fork. Né? E aí, quando eu faço um fork, cada processo ele tem seu próprio meio de execução. Se eu utilizo threads, eu não tenho isso. Quando eu crio uma nova thread do mesmo processo, eu simplesmente mantenho o ambiente de execução. Certo? A realizar um fork de um processo, né? Então copio, né? Copio todo o ambiente, Mas e as threads é uma coisa interessante, porque eu posso criar threads. Imagina aquele exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tem um cliente, tem um servidor, eu faço a requisição e para cada requisição eu atendo com threads distintas, né? Então, o uso de threads aumenta o que a gente chama de throughput, taxa de rendimento, a quantidade de trabalho que o servidor consegue fazer, porque se eu atendendo uma requisição, tenho que fazer um acesso a disco, eu vou estar bloqueado. Enquanto isso, outro não está fazendo acesso a disco, então outra thread pode estar atendendo a outro cliente. Então, com isso, eu ganho uma escala. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Eu posso ter threads por pedido, threads por conexão, threads por objeto, então, diferentes mecanismos e formas de ter threads. Eu também posso ter um cliente com múltiplas threads, que se torna a comunicação com o servidor transparente. Enquanto uma thread espera a resposta do servidor, as demais continuam em execução. Então, eu posso pensar para o navegador, e cada componente é recebido por uma thread diferente. Threads possuem acesso às mesmas regiões de memória, então, então elas têm memória compartilhada inerentemente, e aí isso traz o problema da região crítica.
Se eu tenho uma variável que uma thread está fazendo acesso, eu posso querer bloquear o acesso para ela fazer alguma transação. Depois que eu acessar, libero acesso novamente. Eu posso fazer isso por meio de variáveis de mutex, que é o que eu chamo de test, set and lock, ou por meio de semáforos. Então, eu posso usar semáforos. E aí, semáforos nos ajudam, porque eu inicializo um semáforo com 1, então eu estou dizendo que só permito que um processo por vez tenha acesso, e quando eu dou o down, o semáforo vira 0. Se o semáforo não for maior ou igual a 1, quando eu dou o down, eu não consigo acessar a região crítica, eu fico aguardando. E aí eu vou para uma fila. Quando quem acessou a semáforo dá um up, eu incremento o valor do semáforo e se o valor é positivo, eu acordo um processo que estava aguardando o down para fazer acesso ao semáforo. Então, o semáforo é um bom mecanismo para mediar o acesso a regiões críticas. Um outro mecanismo de sincronização é o uso de barreiras. Então, quando eles alcançam um ponto de sincronização, que é uma barreira, ele chegou ali, as threads, sincronizei, então dali em diante eu posso partir de novo juntos. E a gente tem alguns problemas clássicos, produtor-consumidor, barbeiro, jantar dos filósofos. A gente vai tratar esses problemas, vocês vão encontrar muito sobre isso no The Little Book of Semaphores. E aí tem algumas chamadas de criação de threads. E eu vou deixar para a próxima aula, gente, a gente fazer uma prática de produtor-consumidor utilizando Java. Então, eu gostaria que na próxima aula vocês estivessem utilizando o Java com NetBeans, né? Eu vou disponibilizar o código para vocês e a gente vai fazer um hands-on aqui, falando do produtor-consumidor, que é o problema do consumidor, utilizando multithreads e utilizando semáforo. E, se vocês puderem, façam o download desse livro, Book of Semaphores. Ele tem uma série de proposições de aplicações usando barreiras e semáforos, aplicações de uso concorrente, e aí ele mostra como é que a gente usa essas primitivas para resolver os problemas. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Não, tranquilo, professor. O senhor vai mandar próxima aula, no caso, é isso? Isso. Na próxima a gente vai fazer esse hands-on, Tá certo. certo? Então, eu vou finalizar a aula por agora, ok? Pronto, tá bom.